Vamos lá. Pronto, a gravação começou. Pessoal, nós paramos nessa parte aqui. Sócrates estava fazendo um discurso de autodefesa e aí ele fez uma referência aos antigos acusadores, só para a gente relembrar de onde nós paramos. Aí ele fala para os juízes e para a plateia que acompanha o julgamento que ele não estava preocupado tanto com os novos acusadores, e sim com os antigos que, segundo Sócrates, eram mais perigosos, né? Então nós paramos nessa parte aqui. Então vamos agora para a próxima, que já é a parte onde Sócrates vai se dirigir aos novos acusadores. Quem são esses novos acusadores? Eu comentei, mas só para a gente relembrar, Meleto, Ânito e Lincoln. Então, esses acusadores de Sócrates fizeram, então, o registro, né? Tudo indica que foi Ânito quem usou Meleto e Lincoln para fazer, então, essa queixa de Sócrates. O mais importante aqui dos três é Ânito, que era representante da classe dos comerciantes. Meleto, Sócrates, ao que parece, não conhecia, não sabia de quem se tratava, mas Meleto é quem vai fazer vai oficializar a acusação e é quem vai fazer o discurso de acusação contra Sócrates, né? Meleto é representante da classe dos poetas e Lincoln é representante da classe dos oradores e dos políticos. Bom, eu destaquei aqui outro fragmento, eu vou fazer a leitura desse fragmento e já já vamos comentar aqui a respeito do que Sócrates está falando. Então, Sócrates continua. O que vós, cidadãos, aqui faltou essa, cidadãos atenienses, haveis sentido como o manejo dos meus acusadores, não sei. Certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo, tão persuasivamente falavam. Contudo, não disseram, eu afirmo, nada de verdadeiro. Vamos parar só por aqui. Sócrates faz um elogio aos acusadores, principalmente a Mileto, quem faz o discurso de acusação é Mileto, e Sócrates fala que Mileto falou tão bem, se expressou tão bem, que Sócrates quase se esquecia de si mesmo, ou seja, ficou impressionado, né, com a forma como Mileto se expressava. Aí a gente pode levantar várias hipóteses. Uma delas é de que talvez Mileto tenha sido aluno dos sofistas, porque vocês lembram que eu comentei que na época de Sócrates havia um grupo de professores de retórica que ensinavam as pessoas, né, aqueles que pagavam, né, na verdade eles cobravam. Então eles ensinavam a arte de falar em público. E Mileto é escolhido por Ânito por algum motivo. Tudo indica que foi escolhido por Ânito para fazer ali o discurso de acusação contra Sócrates, porque Mileto se expressava muito bem. Outro detalhe é que Mileto é representante da classe dos poetas, né? Os poetas eles tinham uma participação bem interessante nessa questão de falar, de se expressar. Então, Mileto não é qualquer pessoa, muito embora Sócrates, ao longo do texto, dá a entender que não conhecia, né? Era um desconhecido. Aí Sócrates continua. Mileto falou tão bem que eu quase me esquecia de mim mesmo, de tão, observa aqui, tão persuasivamente falava, né? Quer dizer, da forma como ele estava falando de forma convicta, né? E aí Sócrates fala que o problema, só tinha um problema, estava tudo muito bem, mas o único problema é que Mileto faltava com a verdade, ou seja, Mileto falava mentiras a respeito de Sócrates. Aí ele continua, mas entre as muitas mentiras que divulgaram, uma acima de todas eu admiro, aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não ser desenganados por mim, como um homem hábil no falar. Mas, então, não se envergonham disto, de que logo seriam desmentidos por mim com fatos quando eu me apresentasse diante de vós, de nenhum modo hábil orador? Essa me parece a sua maior imprudência, se todavia não denomino hábil no falar aquele que diz a verdade. Porque se dizem exatamente isso, poderei confessar que sou orador, não, porém, a sua maneira. Assim, pois, como acabei de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram de verdade, mas, ao contrário, eu vou-la direi em toda a sua plenitude. Bom, o que Sócrates está falando aqui é o seguinte, Meleto se expressou muito bem, falou muito bem, só que faltou com a verdade. E uma falou várias mentiras, né, faltando com a verdade. E uma dessas mentiras foi a de que Sócrates era um hábil orador, que Sócrates enganava as pessoas pelo falar. Aí Sócrates se rebate, olha, se por hábil orador ele está falando alguém que diz a verdade, então sou hábil orador.
eu concordo com ele. Mas se não é isso, então ele está falando, faltando com a verdade, ele está falando a mentira. Então, Sócrates primeiro começa a mostrar que Meleto é um mentiroso, e Sócrates está falando, ao contrário de Meleto, a verdade. Então, aqui nós encontramos dois tipos de discurso, né, para a gente parar aqui nessa parte. O primeiro discurso é um discurso técnico, retórico, hábil, comumente usado pelos acusadores de Sócrates, que é o que Meleto faz. Meleto é um técnico, é alguém que sabe falar, é alguém que foi ensinado como usar as palavras, né? Então, esse é o primeiro tipo de discurso. O segundo discurso que a gente encontra aqui é o discurso que não recorre a nenhum mecanismo, que é o que Sócrates faz. Sócrates não recorre a nenhum mecanismo, simplesmente ele usa a verdade. Então, essa é a primeira informação que a gente pode extrair aqui desse fragmento. Uma segunda informação que eu acho que é importante é que Sócrates, a todo momento, está deixando claro que para ele existe verdade e existe mentira. Ao contrário dos sofistas. Os sofistas, vocês lembram que eu comentei, os sofistas, eles falavam o seguinte, que não existe verdade nem mentira, não existe justiça e injustiça, porque tudo é relativo, tudo vai depender da situação. E daí aquela frase de Protágoras, né, o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, tudo depende do ponto de vista, né? Sócrates não pensa dessa forma, Sócrates deixa claro, existe a verdade e existe a mentira. Quem está falando aqui a mentira é Meleto, e eu estou falando a verdade. É isso que Sócrates está deixando bem claro, né? Bom, e além disso, a gente pode destacar também aqui três tipos de retórica, né? Retórica é a forma de se expressar. O primeiro tipo de retórica é o que a gente chama de retórica deliberativa, que seria aquela que é usada na Assembleia Pública, aquela que se aprende para falar em público. Quem usa esse tipo de retórica, a retórica deliberativa aqui, é Meleto. Meleto aprendeu a falar, usou as palavras certas de forma correta, e ele usa, então, esse tipo de retórica, retórica deliberativa. Bom, o segundo tipo de retórica é a chamada retórica, a teórica aqui, retórica judiciária. Judiciária e forense. É aquela que é usada para se defender. Por exemplo, um indivíduo que precisa se defender. Sócrates vai fazer uso desse tipo de retórica. Ele vai usar, então, o espaço para fazer o discurso de autodefesa, que é o que a gente encontra no livro da Apologia. E um terceiro tipo de retórica é o que a gente chama de retórica epidítica, que seria aquela que é usada para fazer um autoelogio. No final do texto, desse livro aí, da Apologia, Sócrates, em algum momento, parece fazer um autoelogio, parece recorrer a esse tipo de retórica, que é o que a gente chama de retórica epidítica. Em que momento? É no momento que os juízes, então, propõem a Sócrates fazer, então, uma proposta, uma contraproposta, né? Eles entendem o lado de Sócrates, depois que Sócrates faz todo aquele discurso, e aí joga o problema para Sócrates. Aí pergunta, ora, Sócrates, o que tu queres, então? Afinal de contas, tu queres o quê? Porque já fizeram essas acusações contra você, que são graves, são acusações extremamente graves. Corrupção dos jovens, negação dos deuses de Atenas e introdução de novos deuses em Atenas. Aí os juízes lançam para Sócrates o problema. Então, qual é a tua contraproposta? Tu queres que a gente te dê que tipo de julgamento? Aí Sócrates propõe pagar 30... esqueci o nome da moeda agora. Era tipo um valor irrisório. Sócrates faz essa proposta. Fala, ora, tá, tudo bem, eu vou pagar então 30, não sei se era dracma, não lembro agora o nome da moeda. Só que era um valor, assim, extremamente irrisório mesmo, assim, é como se fosse um deboche, é como se Sócrates estivesse debochando ali dos juízes. E aí, por essa razão, os juízes, ok, tá bom, já que você não está levando a nossa proposta a sério, então sua condenação a gente vai colocar aqui para o pessoal decidir. E aí colocou em votação. Tinha 501 jurados, 280 votaram a favor e 220 votaram contra a pena de morte de Sócrates. Apenas um se absteve e não votou, nem a favor e nem contra. Então, a maioria votou a favor da condenação de Sócrates, só que era a pena capital, no caso, pena de morte, né? Bom, isso por causa da ousadia de Sócrates, diante de tudo aquilo ali, né? Bom, vamos então aqui para a parte em que Meleto apresenta a acusação contra Sócrates. Eu não vou ler, não, vou só comentar aqui por alto, para a gente ganhar tempo.
no decorrer do discurso, Sócrates, então, pergunta para Mileto qual é a acusação que ele tem, né, contra a pessoa de Sócrates. E aí Mileto vai falar, né, que uma das acusações é que Sócrates corrompe os jovens. E aí Sócrates pergunta para Mileto o que é que ele entende por corrupção. E aí pergunta para a plateia se alguém ali já viu em algum momento Mileto se preocupar com a educação dos jovens. Ou seja, Mileto nunca se importou com essa questão. Mileto, na verdade, não dava a mínima atenção para essa questão de educação dos jovens. E, de repente, de uma hora para outra, Mileto faz essa acusação grave contra Sócrates. Né? Aí Sócrates pergunta, então, para Mileto de volta. Né? Mileto, já que não tenho capacidade ou não tenho as qualidades suficientes para educar os jovens, quem aqui nessa plateia tem? Aí Mileto responde aos juízes. Os juízes são capazes de educar os jovens. Sócrates, novamente, continua com seu discurso. E a plateia? Alguém aqui na plateia tem capacidade de educar os jovens? Aí Mileto continua assim, todos aqui na plateia. Aí Sócrates pergunta, ok, então todos aqui têm capacidade para educar os jovens, somente eu que não tenho capacidade. É isso que você está dizendo? Aí Mileto, é isso mesmo que eu estou falando, Sócrates. O único que não tem aqui condições de ensinar os jovens é você está corrompendo os jovens. Aí Sócrates, com essas questões, ele está querendo mostrar para o público que o problema de Mileto é pessoal. Mileto está fazendo uma acusação pessoal, quer dizer, todos os cidadãos de Atenas têm condições de educar os jovens, somente Sócrates que não tem. Então é um problema pessoal com Sócrates. Aí Sócrates vai e mostra para a plateia que Mileto, na verdade, está fazendo aquilo por duas razões. Né? Das duas, uma. Ou ele tem um problema pessoal com Sócrates, ou ele foi induzido por Ânito, né, no caso que é o mais importante ali dos acusadores, a fazer essa acusação grave contra Sócrates. Enfim, aí Sócrates continua, né? A segunda acusação que Mileto vai fazer, que eu já comentei, é a questão da negação dos deuses. Só que Mileto, com isso, está dizendo o seguinte, que Sócrates nega os deuses de Atenas e, ao mesmo tempo, está praticando ateísmo. Aí Sócrates pergunta, ok, então se eu estou negando os deuses de Atenas, então tu me acusas de ateísmo. Aí Mileto concorda, exatamente, é isso mesmo, Sócrates. Aí Sócrates, qual é a outra acusação? Tu me acusas também de introduzir, de ensinar aos jovens sobre novos deuses. Aí Mileto concorda, isso também, Sócrates. Aí Sócrates rebate e fala, olha, então, me parece que aí há uma contradição. Claro, não com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele disse. Porque, assim, como posso negar os deuses de Atenas e, ao mesmo tempo, introduzir novos deuses em Atenas, né? Então, quer dizer, se ensino sobre novos deuses, então não sou ateu, não estou praticando ateísmo. Então, Sócrates tenta mostrar para o público que Mileto, na verdade, está se contradizendo. Né? Primeiro, ele acusa Sócrates de negar os deuses, ou seja, de ateísmo. E, ao mesmo tempo, ele acusa Sócrates de ensinar sobre outras divindades. Ou seja, como pode ser ateu e, ao mesmo tempo, ensinar sobre outras divindades? Né? Então, Sócrates mostra que Mileto está ali se contradizendo. Bom, o final, vocês já sabem, 280 votos a favor da condenação de Sócrates. Sócrates, então, foi punido, né? Ele tinha, naquela altura, 70 anos. Os acusadores foram Ânito, Mileto e Lincoln. As acusações foram o motivo, né, da pena de Sócrates. Foi acusado de praticar impiedade, no caso, negar os deuses de Atenas. Também, ao mesmo tempo, foi acusado de introduzir novos deuses e também de corromper os jovens. A proposta que Sócrates fez para se livrar daquela situação foi pagar uma multa de 30 minas, o nome da moeda é minas, eu estava tentando lembrar, estava confundindo com dracmas. Foi 30 minas, que era um valor irrisório, então os juízes acharam absurdo, acharam até uma afronta da parte de Sócrates propor aquilo. E no final, Sócrates, então, acabou preso, ficou 30 dias na prisão, né, esperando ali o dia da sua morte. Nesse intervalo, ele recebeu a visita de seus alunos, com exceção de Arístipo. Esse Arístipo, eu vou comentar na próxima semana sobre esse Arístipo. Arístipo não estava ali no momento da morte de Sócrates. Quem relata isso é Platão, e semana que vem a gente vai entender por que Arístipo não estava lá.
Críton, que foi um aluno de Sócrates, fez a proposta para Sócrates fugir. Sócrates rejeitou a proposta, alegando que se ele fizesse aquilo, daria então munição e daria então razão aos seus acusadores. E Sócrates então morre de forma injusta, né? Ele toma um veneno chamado cicuta e morre dessa forma, e assim termina a história de Sócrates, né? E depois os seus discípulos vão dar continuidade, mas fazendo algumas modificações, que é o que veremos na semana que vem, né? Como era a filosofia desses discípulos de Sócrates, entre eles Antístenes, Arístipo, Fédon, quem mais? Euclides e, claro, o próprio Platão, que é o principal deles. Né? Então, sobre o julgamento de Sócrates. Né? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Semana que vem será um assunto novo. Vamos falar sobre os chamados socráticos menores, que são os alunos de Sócrates, que deram continuidade aos ensinamentos de Sócrates, fazendo algumas alterações. Né? Então é isso. Então, boa tarde para todos. A gente se vê então depois. Tá bom, professor. Tchau, Boa professor. tarde. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, tchau.